Se eu não gostasse da minha vida, para pela iniciativa. Bem, na área de inteligência artificial. Eu vou desligar minha câmera, porque esse eu tô muito nervoso com você. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Galera, muito obrigado pelo espaço da sala. Acho que eu uma das da
são também para a gente essa conversa é bom, legal, colocar bacana para uma vida plana, né? Material, colocar o nosso existe a gente não é difícil não ensinar que as coisas assim, me correto, tá? Para quem precisa de mudação, curso se matar com o meu curso de produzir isso. Algumas pessoas que poderam passar claramente, eu sempre muito que muita ação agilizar muita coisa aí, né? Felizmente isso, a educação da internet tive o privilégio de ter tudo que é orientado ao hoje eu decidi entrar numa especialidade as questões social sempre sei muito como e preferi ao ver então eu entender um pouco disso eu também posso nesse mesmo de digital e é isso você fiquem 100% à vontade. Eu vou traçar um passo né? É uma coisa que vai eu falo para cá, mas a pessoa tem um principal, principalmente a sensação, ele está menos 15 e a gente já isso uma ação de computador no científico da academia um onde um grupo de cientistas a expressar né, realização desse tema que hoje, em 1964 ele ele tem essas ferramentas de mas um pouco de hoje, né, muito dando sequência em 1900 um campeão eu não essa se basear em opções de jogador experiência muito bom vai limitado ao ali
como isso vem um país. Então, tenta que seres humanos de evoluções por tem a IA dentro da inteligência artificial, não se produziu com tanto, né? Tem um se a engenharia mecânica como era, usava começar a olhar sobre seria ótimo de relação a que, né, de geração em alguns mundos lá, não isso é só lideramento é que a inteligência artificial é assim por diante. Bom, fé que todo tá óbvio e espero o Google talento com todo aquele processo assim óbvio, né? Então, porque hoje nós temos 5 bilhões de vírus com poder nacional e né, para desenvolver nem sei, mas um cara bem artístico, tudo da artificial, né? Fez uma quem conhece a ciência artificial que se a eletricidade da humanidade antes do é, estavam acaba minutos que a eletricidade nosso e da inteligência artificial com essa possibilidade vai que a gente não conforto que ela proporciona de tem o governo atualizando ela vai escolher isso em sobre o presidente até a executiva para ilustrar se nós falar de 2019 e se de dólar não é que alcança a gente a desenvolver se não se todo dia ela vai adicionar
vemos a inteligência, a gente poderia mais da falha, poderíamos aí considerar mais que tenha né, não conseguiu investimento federal gosto de mais quem tem países à frente, mas ainda tão superficial. Alguns exemplos que só que aí a gente pode se perguntar se a inteligência vai fazer agora, né, de metodologia, eu não tinha na época. Eu vou colocar como principal dela dois atrás, que você vai da esquina, né? Ninguém sabe mais gente que tem tecnologia de ouvir algo e brincar a experiência de usuário por diante. Então, necessariamente, a gente gosta de mais parte bem feita em aqueles para alguma isso teoricamente temos mais contexto, mas só vai que vai que vocês terão referência 2007 bem até dentro da dados 17 enxerga as coisas. O modelo que conhece o fone em 2000 e é um segundo da tecnológica milhares de anos e fazer uma tecnologia já que existe tecnologia e até mesmo tecnológica. Esses são assim, nossa então, mas considera tudo isso, só que o cara super na área é extremamente e é que ele pode calcular tecnologia
a gente naquela época. Então, a condição desse consumo da humanidade e dos dias máximos a pode ser bem grande. É uma não tá. Ela tem a gente caminha, a gente pode ir e se tem hoje está também a possibilidade do saldo utilizado no quando mais mas isso tudo que eu vi, gente, como já traduzam para software, tá? O algoritmo é do software que vai fazer. Sempre acaba o que eu treinar o algoritmo de fato posso demandar uma necessidade. E faço uma atrás, eu inclusive virado certo, porque a lógica de como os achei em que é onde vai ligar um computador, ele já sabe tá sozinho, a gente se dá no learn, tá? Então, tá passando são abordagens então o universo relações é, 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 mas se eu considerasse através de uma forma artificial como ela se fosse uma de nós, né? Então a gente tinha a situação aí de pessoas e robôs coexistindo sob regras separatistas, né? Como o clássico do Eu, Robô, né? Que explora muito bem esse aspecto. Ou outro extremo, máquinas conduzindo a existência humana, como foi a realidade de Matrix, né? Que é um filme que particularmente eu sou fã e para mim nunca sai de moda. Tá? Esse daqui, no caso, é um filme de 2003. O primeiro Matrix, se não me engano, é de 99. Mas, enfim. Só que a inteligência artificial hoje nada mais é
do que matemática aplicada e estatística avançada, só. Uma coisa que a gente entende e pode considerar com a ficção é que, sim, ela existe para nos servir, tá? Mas ela existe para nos servir de uma forma muito mais prática, como, por exemplo, um trator nos possibilita aumentar o nosso esforço físico sem que a gente faça esforço físico. A inteligência artificial hoje ela nos possibilita que a gente execute funções cognitivas sem necessariamente, ou numa escala, uma velocidade que não possibilite isso. Tá? Então, quando a gente vai para o campo de rede neural, e esse até é um material do meu professor, de um dos meus professores, o Rodrigo Barros, que ele é um cientista que atua muito nesse campo aqui no Brasil. Essa é uma tradução do que a máquina, se a gente pegasse e abrisse uma rede neural para entender o que está por dentro dela, seriam essas fórmulas matemáticas. Tá? Então, ela basicamente vai pegar uma imagem, dentro dessa imagem, dentro de um quadrado dessa imagem, ela vai quebrar o tom de cor RGB, né, que é a linguagem digital V, Red, Green, Blue, e dentro de cada pixel ela vai entender o valor. Então, no azul, 56, no verde, 30 e no vermelho, roxo. E assim por diante. Ela vai pegar toda aquela sequência, vai transformar num vetor de dados, e aí, com base nesse vetor de dados, ela começa a aplicar fórmula de classificação linear, função de custo, otimização e assim por diante. Temos até um matemático aqui presente, que é o Vinícius Alcântara, uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de trabalhar. Vinícius, se eu estiver falando uma groselha, me perdoa, tá? Mas, enfim, estou resumindo, porque é basicamente isso. É basicamente isso. E outra questão é o poder de processamento em uma escala inigualável, né? E aí isso é desde a década de 70 com o Deep Blue que eu comentei. Então, hoje, a máquina, a gente consegue delegar para ela, configurar, customizar ela, para que ela, de fato, seja capaz de produzir coisas que departamentos inteiros, andares inteiros de pessoas trabalhando seriam incapazes de fazer um décimo, né? E aí tem um vídeo muito interessante que eu queria compartilhar, que vai ajudar a sintetizar um pouco isso tudo que eu falei de inteligência artificial. Eu sou uma revolução tecnológica. Esta manhã eu li mais de 4.000 artigos sobre leucemia em menos de 1 segundo. Milhares de novas leis foram publicadas ontem e eu já conheço todas elas. Eu sei todos os detalhes de todos os relatórios financeiros públicos dos últimos 20 anos. Eu posso detectar doenças antes que os pacientes apresentem qualquer sintoma. Eu entendo eufemismos, idiosincrasias e metáforas complexas. Eu posso dizer o que vai vender bem antes de virar tendência na internet. Eu posso prever o tempo em mais de 2 bilhões de lugares ao mesmo tempo. Eu posso crescer com você, treinar você, melhorar você, instruir você. E eu estou só começando. Olá, meu nome é Watson. Juntos, podemos repensar os limites do possível. Bem-vindos à Era Cognitiva. Bom, o Watson é um produto de inteligência artificial que a gente chama de prateleira, né? Então, por exemplo, eu quero implantar inteligência artificial na minha empresa, não quero contratar quem faça, etc. Bate lá na IBM, compra o projeto do Watson e ele implementa. Inclusive, a BIA, que é o aplicativo do Bradesco, né, que é de inteligência artificial, ele roda sobre o Watson, né? E só que assim, gente, eu particularmente, eu compartilho uma opinião do professor Rodrigo, que eu não acredito em solução de inteligência artificial de prateleira, né? Porque para a inteligência artificial ser efetiva, de fato, é um processo quase que artesanal, de você entrar na realidade, entender, ver como que você vai desenvolver, etc., para aí sim você responder com software, como ele vai entregar aquela solução. Quando você tem uma solução de prateleira, é como se, sei lá, eu quero fazer um site extremamente customizado, mas vou fazer isso usando o WordPress. O WordPress vai te dar um site? Claro que vai. Só que você vai ter que abrir mão de várias coisas porque você está usando uma solução pronta e não uma solução criada para aquilo. Então, a inteligência artificial ela vai nesse mesmo caminho, tá? Mas é um vídeo que eu acho fantástico, que ilustra muito bem do ponto de vista de potencial, né, do que a inteligência artificial ela é, seja através do Watson, através de uma solução manual construída, né, é exatamente isso que ela entrega, que ela se propõe a fazer.
Aí, desmistificando um pouco, né? Machine Learning. Então, Machine Learning é utilizar dados disponíveis para ensinar um algoritmo através de uma engenharia manual, classificada como supervisionado, não supervisionado e retorno. Isso daqui são termos técnicos, fique tranquilo que eu não vou abordar, mas só para vocês entenderem que quando a gente vai programar um algoritmo de Machine Learning, tem 3 formas de nós aprimorarmos aquele algoritmo, tá? Que são essas que a gente fala: supervisionado, não supervisionado e retorno. Tem muito material no Google disponível para quem quiser se interessar, quem for programador que está na sala e quiser entender um pouco mais, saber sobre. E aí, para dar um exemplo de concessão, um exemplo de aplicação. Vamos pensar lá no ano 2000, tá? Não tão longe daqui, quando um indivíduo ia pedir um crédito no banco, tá? Tinha uma série de fatores que possibilitavam entender se o indivíduo ia conseguir o crédito ou não. O principal deles era o relacionamento com o gerente. Se você não tinha um bom relacionamento com o gerente, se você tinha uma instabilidade, o gerente sabia daquilo, etc., era aquele feeling do gerente que ia possibilitar o seu crédito ou não. Porque era o que tinha na época. Simples assim. Só que se aquele gerente se aposentasse, fosse para a concorrência, desenvolvia, o banco ele perdia todo aquele histórico e ia embora junto com o gerente, né? E aí, eu quero propor uma dinâmica simples, não precisa interagir, mas assim, vamos fingir que nós somos esse gerente clássico lá de trás, tá? Só que a gente é de um banco bacana, onde a gente trabalha com grandes linhas de investimento. Aí eu pergunto, para qual dos indivíduos você daria um crédito de $500 mil? A gente tem aí o jovem da esquerda e temos a pessoa madura, digamos assim, da direita. Eu acredito que se nossos empregos dependessem disso, grande parte daqui teria uma propensão para ir pela direita. E tá ok, é assim mesmo, é uma zona de conforto. Né? Quando a gente bate o olho, aí tem toda uma questão antropológica aqui no meu caso, da gente entender que, o da direita, ele é uma pessoa que já está num cargo executivo, já tem mais experiência, já é mais madura, ela pode desenvolver, ela pode entregar, ela vai ter um compromisso maior do que o rapaz da esquerda. Normal, é o raciocínio que acho que qualquer ser humano vai desenvolver. Só que o que a máquina ela possibilita? A gente ir além do feeling e já ir para um campo mais científico, considerando uma série de variáveis. Como, por exemplo, como foi a restituição do imposto de renda desses indivíduos? Qual que é o estado civil? Qual que é uma renda familiar? Tem um emprego fixo? Qual que é o score financeiro? E todas as outras dados que eu quiser colocar. E é aí que entra o que a gente chama de engenharia de features, quando a gente vai trabalhar com machine learning. Então, por exemplo, primeiro passo é entender os dados de entrada. Quais são os dados que eu tenho à minha disposição para trabalhar? O segundo é entender o ecossistema do negócio do banco, que é a engenharia de features, para que dentro dessa engenharia eu faça a composição de tudo que eu vou precisar trabalhar. Tá? E aí é uma imersão mesmo. Feito isso, aí eu vou programar o meu algoritmo, considerando lá se ele vai ser supervisionado, não supervisionado, etc. O algoritmo terminou, eu vou ter uma fase de processamento de dados, né, que é como o algoritmo vai organizar essas informações para me dar, para aí sim eu ter a saída desejada. Então, são 5 steps. Dados de entrada, engenharia de feature, algoritmo de aprendizado, pós-processamento e saída desejada. Tá? O que é essa saída desejada? O algoritmo, com base no histórico do banco, ele vai ter todos os dados de todas as pessoas que pegaram crédito nesse valor. Aí o algoritmo ele vai entender, por uma inferência estatística, qual que é a probabilidade, por exemplo, da pessoa que instituiu o imposto de renda, mas é divorciada, que tem uma renda familiar de R$100 mil por mês, mas não tem emprego fixo e tem um baixo score financeiro, ele vai falar, esse fulano tem uma probabilidade de X% de dar calote ou não. E como a gente está trabalhando com probabilidade estatística, uma máquina ela consegue processar isso e dar um grau de certeza muito maior do que aquele gerente que vai só no feeling. Às vezes o gerente no feeling ele até não descarta a possibilidade de ter gerentes que, na experiência deles, eles acabam organizando esse material num Excel lá para acabar tomando a melhor decisão possível, mas nunca vai se igualar com a máquina, tá? E outra, a gente também não pode se dar, nos tempos de hoje que a economia ela é tão dinâmica, se dar o luxo de certos paradigmas, onde eu vou considerar que, esse cara da esquerda ele é universitário.
Ele pode até ser um universitário, mas e se ele for um universitário que tem uma startup, que pode ser um unicórnio? Aí, para quem não sabe, unicórnio é quando a startup ela vale pra caramba. Você vai deixar de ter um relacionamento com esse cara agora, né? E é esse tipo de coisa que a máquina, quando ela é bem programada, ela passa a ser isenta e passa a considerar o que realmente importa. Para quê? Com base em histórico de cliente, ao cruzar os respectivos perfis, o algoritmo ele vai recomendar sempre com uma probabilidade estatística. Então, ele pode virar e falar assim, olha, você emprestar para o cara da esquerda, com base no histórico e projeção que eu tenho aqui, você tem 98% de chance de ele pagar. Já o da direita, apesar de ele ter todos os atributos, é de 80%. E aí, para quem que vai? E aí, com base nisso, o banco ele direciona o crédito dele. E isso é tão bacana porque se o gerente vai para concorrência ou vai desenvolver, etc., não importa. O dado é um ativo do banco, é um patrimônio do banco. E vou além. O banco possibilita, inclusive, que você trabalhe numa escala de milhares de pessoas ao mesmo tempo, porque eu tenho esse algoritmo para me servir esse tipo de coisa. Não é à toa que o Nubank ele está surgindo num modelo totalmente disruptivo, né? Porque ele já faz um uso muito agressivo em larga escala de inteligência artificial e ele deixa as pessoas, os humanos que trabalham, para fazer o que a máquina não faria tão bem, que é o atendimento, que é o relacionamento e assim por diante. Então, é isso. Basicamente que quando a gente considera a inteligência artificial no segmento financeiro, acaba trazendo de benefício para quem adota essa tecnologia, tá? Fechando o capítulo de Machine Learning, entrando no Deep Learning. Com os mesmos dados, o algoritmo de Deep Learning ele vai se encarregar de fazer a classificação mais relevante através do que eu comentei das redes neurais, e com isso vai oferecer um resultado desejado. Lembra dos 5 passos que eu comentei? A gente vai dar os dados de entrada, a gente vai fazer engenharia de features, a gente vai programar o algoritmo, a gente faz o pós-processamento, e aí sim a gente tem a saída desejada. Isso no Machine Learning. Quando a gente está falando de Deep Learning, a gente vai programar o algoritmo para que ele receba o dado de entrada e saia o dado de saída. E esse hang loose foi voluntário. Mas basicamente é isso. Tudo que acontece aqui no meio vai continuar existindo, mas ele vai existir através da própria máquina. A máquina ela vai se encarregar de fazer a engenharia de feature, de aprimorar o seu algoritmo e de organizar os dados de uma forma que a gente de fato entenda, tá? Então basicamente é isso que o Deep Learning faz. Só que eu gosto muito da analogia da criança. Se você pedir para a criança, pega aquele copo da mesa, e tiver 4 copos da mesa, a criança, ela vai, se ela obedecer, né, ela vai pegar o copo, mas se o copo estiver cheio, ela pegar com uma mão, ela vai derrubar o copo. Ou se ela pegar o copo vazio e se quer o copo cheio, ela vai pegar o copo que lhe der na cabeça. O Deep Learning é a mesma coisa. Você deu a entrada, pega aquele copo, ele vai executar. Na saída que você vai avaliar se o resultado que ele deu foi bacana. Se ele nunca vai ser, tá, de primeira, sempre vai ter coisa que vai aprender, aí você vai ajustar o algoritmo para quando ele receber o dado de entrada, ele aprender sozinho, melhorar sozinho e dar uma saída mais próxima do que você quer, tá? O nome de cada vez que você atualiza isso, tecnicamente é época. Então, quando você está falando aí de um algoritmo de Deep Learning que ele entrega um resultado bacana, varia muito do desafio dele, mas é bacana você considerar aí pelo menos umas 30 épocas de evolução desse algoritmo para que vocês consigam ter, de fato, um resultado mais efetivo, tá? E aí, trazendo, qual é o impacto que o Deep Learning traz hoje no cotidiano de nós? Hoje, sem dúvidas, é um modelo de inteligência artificial mais avançada e que nos possibilita fazer mais coisas. E nós temos 2 modelos de rede neural, a convolucional, e assim, gente, sendo bem superficial, tá? Considerando que a gente tem bastante gente leiga aqui, é que a rede neural convolucional do Deep Learning, ela praticamente é responsável por identificar e diferenciar objetos, tá? Sendo bem superficial, é isso. E a recorrente, que aí a recorrente ela é responsável por compor informações estruturadas. E aí, se vocês verem nessa foto da direita, na parte de cima, ele é um exemplo de aplicação do Deep Learning usando as redes neurais de forma híbrida. Aqui eu estou usando a rede convolucional e a recorrente juntas no mesmo algoritmo, que é possível.
Então, a convolucional, ela basicamente, ela vai ver os algoritmos ali russos que estão escritos e ela vai falar, esse é um A, esse é um S, esse é um T, esse é um símbolo, etc. Ela falou isso e a máquina cumpriu o papel. A recorrente é a que vai pegar e vai organizar essas informações num contexto para que nós, seres humanos, entenda e faça sentido de alguma forma. Tá? Então, eu posso usar uma rede convolucional isolada para um determinado objetivo, etc.? Pode. A máquina ela vai atender, ela vai desenvolver, ela vai dar aquela entrega. Mas o melhor exemplo de aplicação delas é quando a gente usa um híbrido. E aí tem esse segundo exemplo debaixo do cachorro, que é o texto out. Isso daqui é o PowerPoint atual, que quando a gente coloca uma imagem no PowerPoint, o PowerPoint ele já lê a imagem e já coloca o texto out, que é o texto alternativo, que é para facilitar a interpretação de deficiente visual, auditivo, assim por diante. Mas qual que é o lance aqui? A rede convolucional, ela vai falar, isso é um cachorro, aqui está o focinho do cachorro, aqui está o olho do cachorro, aqui está a boca do cachorro. A recorrente que vai contextualizar, ela vai falar cachorro com a língua para fora, olhando para a câmera. Tá? Isso daqui é a inteligência artificial do PowerPoint, máquina aqui que, sei lá, roda em vários computadores de configuração anterior, mas já entregando um tipo de trabalho para que se eu estiver fazendo uma apresentação para um público que precisa o uso da acessibilidade, eu não perder tempo colocando esse texto, porque o software faz isso para mim. Eu gosto desse exemplo porque é uma forma muito prática de mostrar como que a inteligência artificial acaba aterrissando no nosso cotidiano. A gente nem sabe, às vezes, que é ela operando, mas é que ela possibilita fazer. Tá? Ou vou além, se um dia eu tiver a oportunidade de viajar para um país onde eu não consiga nem identificar quais são os caracteres dele, eu não preciso andar com dicionário e tudo. Meu próprio smartphone já vai se encarregar de fazer esse trabalho por mim. Tá? E isso tudo, gente, é inteligência artificial. Qual o eixo da inteligência artificial? O Deep Learning. Tá? E aí um exemplo prático, né, do Deep Learning. Google Imagens. Se você for lá no Google Imagens digitar cachorro, eu só digitei cachorro. Mas ele já se encarregou de categorizar para mim filhote, grande, pequeno, chihuahua, branco, boxer, lobo, peludo, Yorkshire e assim por diante. É justamente isso e eu só pesquisei para o cachorro. Então, o Deep Learning, ele possibilita uma extensão nesse contexto através do termo. Pô, eu sei que é um cachorro, mas não sei que raça que é, o que vai, enfim, eu sei que é cachorro. Se eu for no Google e digito isso, o Google mesmo, a inteligência artificial do Google, ele vai organizar essa informação e vai facilitar que eu encontre o tipo de cachorro que eu estou pesquisando, o que vai melhorar consideravelmente minha experiência de busca. Tá? E isso, antigamente, quando a gente falava muito de Search Engine Marketing, uma década atrás, em 2010, o Google dependia muito de que humanos fizessem isso. O humano fosse lá e subia e falasse, essa minha página tem um cachorro chihuahua da cor preta. Só que nem todo mundo tinha conhecimento, tinha interesse ou disponibilidade para fazer esse tipo de coisa. Hoje, não precisa mais. Não é que o Search Engine Marketing morreu, não, é para continuar fazendo e ele ainda é muito importante. Mas o Google, ele não depende mais, se a gente pesquisa por elefante branco, o Google não depende que um desenvolvedor marque uma imagem com um elefante branco. A rede neural do Google, ela consegue pesquisar em todo o banco de dados do Google imagens que tem um elefante branco para trazer isso de resultado. Da mesma forma que ele sabe quando tem um pug, quando ele sabe quando tem um pincher, quando tem um chihuahua e assim por diante. Tá? E aí um outro exemplo que eu acho muito legal do uso híbrido dessas redes neurais é esse vídeo aqui. Notem, é uma câmera, eu tenho um pedestre passando lá no fundo, eu tenho o carro passando, eu tenho o semáforo, eu tenho até identificação do que é uma pequena picape, eu tenho o carro ali dando um P-City, SUV e assim por diante, van e tudo isso. Isso tudo são informações real-time de Deep Learning. Tá? É uma máquina que está monitorando esse trecho, está vendo ali, identificando quem é quem e está mandando para um servidor. Basicamente isso. Esse é o tipo de tecnologia utilizada no que a gente chama de Smart Cities. Né? Cidades como nos Estados Unidos tem algumas, Palo Alto é uma delas, na Califórnia,
E isso dá um poder para o Estado fantástico, porque, pô, você imagina se alguém cacetou no carro de trás. Aquela história do que, tipo, vamos chamar a polícia para decidir quem foi, quem que tá certo e quem tá errado, cai por terra. A gente não precisaria nem de um agente de trânsito. De repente, com todos esses dados gerados, se a pessoa ela mandar um SMS para um determinado lugar, tecnologicamente isso é possível, tá? Não sei se existe, mas é tranquilamente possível. Se nesse cruzamento bater um carro e a pessoa pegar, mandar um SMS para o número, ela receber ali o print de um vídeo ou um trecho, etc., para mostrar quem que está errado sem qualquer intervenção humana. Porque a tecnologia hoje nos possibilita esse tipo de situação. Por mais que não sei se funciona ou não, mas tecnologicamente eu sei que é possível. Só que vocês lembram, nesse mesmo contexto, vocês lembram quando a gente comentou que você tem, do Deep Learning, você tem o dado de entrada e o dado de saída, certo? O que vai possibilitar, como que o Deep Learning, as épocas que eu fui trabalhando dentro do Deep Learning, como que eu ensinei ele o que era um carro, o que era um pedestre, o que era uma van e assim por diante, né? Porque é muito dado para gerar, é muita coisa para administrar e não necessariamente o Google vai colocar pessoas para desenvolver isso. E aí entra os meus modelos de CAPTCHA favorito, que são esses testes. Quando a gente está lá navegando que tem que provar que não somos robôs, às vezes caem esses testes, e aí a gente tem que ir lá, marcar o que é o ônibus, o que é um semáforo, o que é um automóvel, e assim por diante. E é através desse tipo de interação que nós, usuários de internet, que precisa provar que não somos robô, ensinamos o robô a identificar esses tipos de padrões quando a gente pluga o sistema para trabalhar no Smart City. Bacana, né? Quando eu descobri essa informação, eu fiquei em choque, mas não deixei de gostar desse tipo de CAPTCHA. Eu acho tão divertido ficar simulando lá que eu não me importo de estar contribuindo com a máquina. Mas, enfim, é uma tecnologia que está aí, também é um exemplo do uso híbrido das duas redes neurais, tá? E isso nos leva para um próximo patamar, tá? Essa é uma matéria de 2018, tirando todo o cunho sensacionalista que tem aqui do veículo, mas é algo que é perfeitamente factível, né? Você tem as câmeras, que as câmeras elas vão identificar os indivíduos andando na rua, e aí a câmera ela vai conseguir, é possível que a inteligência artificial, que o Deep Learning, ele consiga, seja com base estatística daquele comportamento ou do histórico daquele usuário em si, dar um grau de probabilidade daquela pessoa cometer uma determinada ação. Eu não vou entrar em méritos de privacidade de dados, quanto que isso é invasivo ou não, porque é um tema polêmico e acho que vale a pena, pauta para uma outra conversa, para um outro webinar, mas é algo que é tecnologicamente possível. Essa matéria é de 2018. Hoje, a China, de fato, ela já usa, não desse tipo de situação, mas ela usa em algumas determinadas praças para evitar crime, tá? Com um sistema de monitoramento. Mas para ela dar um upgrade no software e começar a fazer isso também não é nada muito complexo. Mas eu trouxe esse slide aqui para causar uma reflexão de quanto que os estados eles precisam se articular e se preparar para esse novo mundo, para que a coisa ela não fique tão solta assim e eles não sejam, e empresas, pessoas, indivíduos, eles não sejam detentores de informações e de ações que possam prejudicar como um todo, né? E aí, fazendo um paralelo, na década de 40, totalmente fora de tecnologia, tá? Mas na década de 40 foi inventado um pesticida chamado DDT, que era extremamente efetivo para controle de pragas, mosquito, etc. E não tinha nenhuma regulamentação na época sobre isso. Então, todas as pessoas poderiam praticamente ir lá, que se enquadrassem no perfil, poderiam comprar o DDT, usar na casa delas, matar todas as moscas e show. Só que a gente está falando de um agente químico que pode ter impacto em alimento, em desenvolvimento, assim por diante. E eles só foram se ligar 10 anos depois, quando eles começaram a ver que, tipo, olha, o DDT ele mata os insetos, mas, pô, as minhas galinhas estão botando ovo com a casca mais fina. Ou então, eu não tinha um determinado tipo de tosse, agora eu estou tendo.
Peraí, então, agente químico, a gente precisa ter algum tipo de regulamentação. E foi aí, ao longo da década de 50, que criou uma série de regulamentações que tem manutenção até hoje sobre o uso de agentes químicos. Eu não vejo diferença disso com a inteligência artificial. A tecnologia está aí, está disponível, só que a principal diferença é que lá atrás, para o indivíduo operar um agente químico, ele precisava ter, além do conhecimento e escolaridade, uma série de equipamento. Hoje, a inteligência artificial, a informação, ela é tão difundida e ela é tão acessível que a pessoa ela tendo um mínimo de equipamento para operar, que também, convenhamos, não é qualquer equipamento, mas também não é nenhum mainframe da NASA, ela consegue desenvolver e fazer o uso da inteligência artificial. O que nos leva para o próximo passo, né? Recentemente, um brasileiro, o Bruno Sartori, ele é jornalista. Não é engenheiro de computação, ele não é um cara, um jornalista, que manja horrores disso, mas ele utilizou a inteligência artificial para remasterizar, praticamente, um episódio do Chaves. E o ganho é gritante, né? Tá aqui o print do episódio original para o episódio com a inteligência artificial. Olha o quanto de qualidade teve. Se vocês pegarem as atualizações, me fugiu a palavra agora, de estúdio, Poderoso Chefão, por exemplo. Você pega o lançamento lá da década de 70 e pega o remaster dele agora de 2000, da Warner. A diferença é muito discreta. Agora, é o Warner, é um estúdio que tem todos os recursos, etc., deu esse salto. Agora, um jornalista brasileiro que pegou uma série que ele gostava, aplicou a inteligência artificial e ele remasterizou, né? Sem depender da Televisa, que é a proprietária do direito autoral, sem depender da SBT, sem depender de nada. Só foi o conhecimento dele e a máquina dele. Chegou nesse patamar. Então, é nesse horizonte que eu acredito muito que é um caminho sem volta, sabe? A forma que nós empoderamos os indivíduos interessados no tema a pegar e fazer o uso da inteligência artificial para o que ele bem entender, porque hoje é extremamente barato, literalmente. Você precisa aí ter uma boa placa de vídeo, ter o conhecimento, ter tempo para fazer e executar. Tem esse trecho do Chaves, eu vou passar aqui para vocês verem como ficou. Escute, Chaves, por um acaso você não viu por aqui o Satanás? Quem? O Satanás, o meu cãozinho. Esse é o nome do seu cãozinho? Sim, você não viu? Não, não está na sua casa? Não, eu não encontro. Que tal se você for procurar aí na rua, hein? Eu? Sim, eu vou te dar... Não, agora não posso, porque o seu Madruga me disse ontem para vir fazer um favor hoje bem cedo para ele. Pois está bem. Eu vou procurar Satanás. Satanás! Olha, gente, eu gosto muito de cinema, sempre assisti, eu assisto filmes repetidos, muito repetidos, sempre gosto, sou fã. Eu não me lembro de ter visto um remaster com uma qualidade tão boa quanto essa daqui. E olha que aqui tem compressão, tá? Ainda porque, enfim, passou, mas é gritante o original. Eu nunca vi nenhum estúdio entregar um trabalho tão perfeito como um indivíduo que nem cientista de computação né? Que não é um cara trancado, super cara descolado. Depois acho que vale a pena quem se interessar acompanhar o trabalho dele. E aqui são pessoas que com certeza vocês nunca viram, porque essas pessoas nunca existiram. São pessoas feitas através da inteligência artificial, através do Deep Learning. Então, até se vocês olharem algumas imagens com atenção, vocês vão ver que tem alguns erros de processamento. Mas, de certa forma, para um mosaico, passa tranquilamente. Tá? Como que rolou isso daqui? As pessoas foi dada entrada para machine learning, olhos, boca, nariz, cabelo, etc. Foi aprimorado as épocas do machine learning e aí a máquina descobriu como fazer rostos de pessoas que nunca existiram. E aí ela começa a fazer essa combinação. E aí foi um pulo muito legal, uma sacada muito legal que a NVIDIA teve, que eu consegui pausar num bem interessante, que a NVIDIA teve, que quando as pessoas, há alguns anos atrás, começaram a entender, a
entrar nesse universo de Deep Learning, a NVIDIA teve uma sacada genial. Você fala assim, puta, meu, esses caras eles vão precisar de um hardware parrudo para processar esse tipo de informação. A NVIDIA, para quem não sabe, ela é a principal fabricante de placa de vídeo, tá? E aí, o que a NVIDIA fez? Placa de vídeo hoje, ela está exclusivamente para o segmento gamer. Então, o cara que joga, que monta PC para jogar, ele vai comprar uma NVIDIA de $1.500 ou $2.000 para ter o melhor jogo possível. A NVIDIA pegou essas mesmas placas e começou a mandar para um monte de laboratório e desenvolvedor para que ele, de graça, para que eles tivessem o poder de processamento necessário para conseguir avançar as pesquisas. Resultado, depois de alguns anos, os cientistas eles se adequaram, eles criaram programação que atendesse as características técnicas das placas de vídeo da NVIDIA. Resultado, hoje qualquer um que vai querer desenvolver esse trabalho de Deep Learning nesse segmento, ele não vai conseguir ter o mesmo resultado com uma concorrente da NVIDIA, com uma AMD da vida. Não, ele vai ter que comprar a NVIDIA para conseguir usufruir de tudo que evoluiu o Deep Learning. Foi uma puta estratégia de negócio, uma puta sacada de negócio que os caras eles assumiram o risco, falaram, pô, pode ser que essa galera pegue aí as placas de vídeo e torre, mas paciência. Mas no caso não, deu super certo e hoje eles têm um baita diferencial competitivo e um papel fundamental nessa evolução de Deep Learning, tá? Mas aí, agora, saindo da parte chata e indo para a parte mais legal, eu trouxe aqui alguns cases de mercado bem legais que mostra como que a inteligência artificial ela está impactando positivamente no nosso cotidiano e vou além, ela está influenciando o nosso hábito de consumo. O vídeo que vai entrar aqui, ele é um exemplo do Google Assistente agendando por conta própria um corte de cabelo. Então, como assim, traduzindo na prática, ok, Google, eu quero cortar meu cabelo na manhã de segunda-feira. Deixa o smartphone fazer sozinho. O Google exibiu esse resultado e tudo que vocês vão ver aqui é o assistente do Google interagindo. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have at 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Esse é um caso real, tá, que aconteceu. O Google exibiu essa conversa num evento orientado de inteligência artificial. Só que, assim, é um exemplo de quando a gente tem todo o ecossistema atrelado no Google, né? Então, eu tenho lá meu Google Agenda, tenho meu Gmail, tenho a minha localização, e o Google é o maior buscador, né? Então, eu dar o comando para o Google, ele tem a capacidade de ligar, de ver quem está mais perto, ver ali o horário disponível, ligar, propor horário, negociar e até fazer gracejos, né? Quando ela pediu um momento, ele respondeu, Isso tudo foi o robozinho do Google interagindo. Então, imagina você como usuário receber um post falando assim, já tá tudo certo lá, você vai no salão X, 10 horas já marquei para você. Beleza, só deu um ok Google e deu o comando, já era. Tá? Então, isso já é possível hoje, inclusive aqui no Brasil, em alguns modelos de smartphones e desenvolvendo, mas é uma realidade que está e eu acredito que em pouquíssimo tempo ela vai estar mais massificada. Talvez não tão refinada como a gente viu no vídeo, mas eu acho que muito em breve vai estar por aí. Esse é um outro exemplo do... Essa foi a motivação do Spotify. Conectado ao ideal Music by Heart, Technology by Design, a gente queria fazer o reencontro entre o Sabotage e o RZO. As primeiras semanas de trabalho foram de setup e treinamento da rede neural. A rede foi estimulada com a produção intelectual do artista quando ele era ainda vivo, com as suas letras, seus manuscritos, muitos deles inéditos.
Desse treinamento, a máquina começou a se expressar como sabotagem e aos poucos foi chegando num nível de precisão bastante avançado. Mas como ele é um artista que não está mais entre a gente, a expressão da máquina não poderia ser considerada a resposta final. Para isso, criamos algo que chamamos de Brain Trust, composto por Tamires e Sabotinha, filho do Sabotagem, Tejo Damasceno e Rica, do Instituto, Sandrão e Cia, do RZO, e Bola, amigo e ex-produtor. E a gente está fazendo esse papel de pegar essas palavras e identificar realmente, pô, isso aqui o Sabotagem falaria, isso aqui não. Em outra sala, Elião, do RZO, recebia somente as frases validadas pelo Brain Trust, real time, que o inspiravam para criar naquele momento a nova música do RZO em parceria com Sabotagem. Pessoal, só cheque de rotina. Tá tem alguém? Tô conectado ainda, porque eu tô apresentando aqui, tô vendo o material e não tô vendo a tela. Também tô sem meu celular, não sei se tem alguém mandando mensagem, mas estão me ouvindo? Tá tudo ok aí? Beleza, então, obrigado. Checkpoint. Então vamos lá. Esse é um projeto do Spotify, tá? É o álbum Neural, quando saiu na época do Sabotagem, teve uma bastante repercussão. Eu sempre fui fã do Sabotagem incondicional, e quando eu vi que eles lançaram isso, eu já fui cético, assim, nossa, o negócio vai ser uma groselhada. E, pô, tranquilamente é um dos álbuns que eu mais gosto do Sabotagem, álbum póstumo, né? Que coisa louca. Então, olha o nível da inteligência artificial, né? Uma vez que a gente alimenta ela com informações assertivas que são bacanas, etc., e submete ela no grau de aprovação, a gente consegue trazer de volta para que novas gerações, novas pessoas, etc., vivenciem trabalho de artistas mortos, né? Pô, é muito louco isso. Antes do Spotify fazer, etc., não tinha nem a noção da possibilidade de desenvolver esse tipo de coisa. E é complexo, tá? Quando você fala de letra de música, quando você fala para desenvolver, etc. Mas, pô, legal, os caras fizeram. Mas será que a inteligência artificial ela conseguiria ir além do digital e produzir alguma coisa física, né? De repente, trazer alguma obra póstuma que seja, de fato, tangível? E aí eu vou compartilhar com vocês esse outro case. É o vídeo mais longo, mas vale a pena porque eles contam o processo todo, tá? One of Rembrandt's great achievements was to portray human emotions in a much more convincing way than artists had before him, and in many ways for all time. At ING, we believe in the power of innovation, what it can mean to people. We want to bring this innovative spirit to our sponsorship of Dutch art and culture. We knew that for this challenge, we needed to team up with experts from various fields to make this come to life. We're using a lot of data to improve business life, but we haven't been using data that much in a way that touches the human soul. You could say that we use technology and data like Rembrandt used his paints and his brushes to create something new. The first step was to study the works of Rembrandt in order to create an extensive database. We gathered the data from his collection of paintings from many different sources, including 3D scans and upscale images using a deep learning algorithm. Because a significant percentage of Rembrandt paintings were portraits, we analyzed the demography of the faces in these paintings, looking at factors like gender, age, and head direction. The data led us to the conclusion that the subject should be a portrait of a Caucasian male with facial hair between 30 and 40 years old, in dark clothing with a collar, wearing a hat, and facing to the right. From there, we started to extract features only with faces that were related to that specific profile.
And we had to create a whole painting from just data. And we used statistical analysis and various algorithms to extract the features that make Rembrandt Rembrandt. We took parts of the face and we started to compare them. And then, based on this, we're able to create a typical Rembrandt eye or nose or mouth or ear. After generating the features, we were focusing on the face proportions. We used an algorithm that can detect over 60 points in a painting. We were able to align the faces and to estimate the distance between the eyes, the nose, and the mouth and the ears. A painting is not a 2D picture, it's 3D. You can see the canvas, you can see the process, and that's what makes the painting come alive. A hive map is essential to make the painting a painting. We incorporated the height map into the painting and printed on a 3D printer that uses a special paint-based UV ink. It printed many layers, one on top of the other, which resulted in the height and texture of the final painting. It's sometimes a magical moment to see a painting for the first time, even if it's computer generated. For me, it is something special. I would have believed if I saw it in a museum that it would have been a real Rembrandt, just one I haven't seen before. It will be interesting to see Rembrandt looking at it. He will be happy that there are people trying to understand him and trying to create something out of that. So I think he will be happy. The next Rembrandt makes you think about where innovation can take us. What's next? Gente, esse projeto aconteceu em 2016, há 4 anos atrás. Tá? Então, há 4 anos atrás, a gente já tinha tecnologia que estudava o traço do artista numa minuciosidade de como ele fazia o olho, como ele fazia a boca, colar, etc. E ao ponto de, no comando de como que a gente quer a pintura, o algoritmo produzir como ele faria. Aí, não satisfeito, eles estudaram a profundidade da pincelada, da tinta que ele usava, etc. Ligaram numa impressora 3D para a impressora reproduzir aquela obra feita pela máquina com o mesmo relevo de como se fosse um pincel, numa impressora 3D. A gente viu o projeto do Spotify, de repente ficou modesto, né? Que o do Spotify, se eu não me engano, é de 2 anos atrás. Ficou modesto. Pô, os caras conseguiram produzir uma pintura física, considerando o esforço do pincel quando ele faz uma curva na sobrancelha e assim por diante. E tudo isso foi a máquina, né, que fez. Então, reflitam. Olha que mundo que a gente vive. Já pensou vocês terem um quadro do Da Vinci, de vocês mesmos, desenvolvendo, ou do Van Gogh, ou de que um outro artista que vocês gostem, né? E ali na sua sala, isso tudo feito por inteligência artificial, você não sabe o que poderia ser mais fantástico. Se você ser representado de forma fidedigna por um pintor que você cresceu estudando, ou a tecnologia que te proporcionou aquele tipo de coisa, né? E no final a gente está falando de coisas que já está à nossa disposição hoje, né? Para desenvolver e assim por diante. E uma coisa muito louca é que a fusão da inteligência artificial com impressora 3D, ela já é hoje uma realidade nas linhas de montagens, onde quando a inteligência artificial percebe que uma determinada peça de uma máquina vai dar erro daqui a 15 dias, ela já começa a imprimir outra na impressora 3D, e quando termina, ela só aciona o técnico para ir lá pegar a impressora e colocar no lugar, sem ter perda de produtividade, sem ter quebra de máquina, porque às vezes a máquina ela pode quebrar e afetar um outro mecanismo assim por diante, X. Hoje já é realidade em parque industrial, e na China já larga de braçada nesse tipo de linha, tá? E aqui é um último vídeo que vai mostrar um outro exemplo.
整更。有位支付商品，请放回货架。发现陌生人进入。Gente, é isso. A inteligência artificial, ela possibilita que, quando você soma ela com outros fatores, né, com outras possibilidades, ela abre um leque imenso. Na China tem essa versão turbinada do Amazon Go, né, que tem algumas lojas lá. Os chineses foram lá e falaram, beleza, como eu consigo fazer isso melhor? Fizeram essa Bingo Box, que ela é totalmente automatizada, né? Então, você não, nos mercadinhos de bairro, em tese, você não precisa mais ter pessoas trabalhando nele, desenvolvendo, etc., porque nem problema de furto mais você tem. O risco da pessoa ir pagar por um danoninho e levar uma porrada de coisa é inexistente, porque a câmera ela já detecta, ela nem abre a porta para a pessoa não sair, né? E tudo isso é possível utilizar graças a processamento, a inteligência artificial, né? Aí sim a gente entra num patamar para aspirar e conseguir viabilizar projetos totalmente disruptivos e importantes dentro desse segmento que impacta diretamente no nosso hábito de consumo, na forma que a gente teve a consumir produtos a vida toda, né? Então, gente, eu me estendi um pouco mais, só que o que eu queria deixar para vocês é que a inteligência artificial ela veio para ficar, tá? Então, lá atrás, quando eu citei o Andrew falando que ela é a nova eletricidade, eu não sei se ficou claro, se vocês vão concordar comigo depois disso tudo que nós vimos, mas ela vai mudar. Isso é fato e não tem mais volta. A gente não vai desligar a inteligência artificial e ignorar, porque já está em andamento, né? E por que eu acredito, entre tudo que a gente viu? A digitalização das coisas, ela é muito rica, né? Quando você considera a questão da internet das coisas, que quando a gente tem todos os dispositivos desconectados, até 2030, 50% do tráfego da internet vai ser de dispositivos. Então imagina que a sua geladeira vai estar conectada e ela vai saber quando está acabando a sua cerveja ou quando a sua carne está para vencer, etc. E vai além. Ela já vai acionar um delivery para te entregar numa data que você está em casa, né? É nesse tipo de coisa que a gente está falando. E a inteligência artificial por trás disso que vai coordenar esse tipo de ação. A disrupção é outro fator importante, porque esse próprio último vídeo que nós vimos do Bingo Box, ele é um modelo de disrupção, é um modelo que vai potencializar o consumo a um nível absurdo sem saturar uma coisa, porque tipo, legal, o bairro aqui não está vendendo, legal, vamos mandar para um outro bairro que está com uma demanda maior, você transfere, sabe? Isso, aquela história da gente ir, tira da gôndola, põe na gôndola, tira do carrinho, sabe? Esse tipo de mudança de comportamento e o aumento de vendas que isso vai trazer é o que a gente entende por disrupção, vai desmontar tudo que a gente entendia, toda a forma que a gente desenvolvia para esse novo meio que a inteligência artificial vai proporcionar. Desmonetização, as coisas elas não vão ser caras. Elas não vão. A inteligência artificial ela não é aquele luxo inacessível que é só para uma classe. Não, ela é o contrário disso. Ela vai possibilitar que mais pessoas tenham acesso. Lembra do Chaves? Antes era só um estúdio que escolhia o título, remasterizava e disponibilizava no mercado.
Agora, se a pessoa ela tem um computador certo, conhecimento à vontade, ela pode escolher o título que ela vai assistir, remasterizar e tendo uma qualidade maior que o estúdio jamais entregaria. Lógico, eu não estou incentivando pirataria e nem falando que isso vai ser legal, não estou considerando isso do ponto de vista jurídico, essa é uma outra conversa para um outro momento. Eu estou aqui me atendo exclusivamente no patamar técnico da coisa. Então, desse ponto de vista, a gente até consegue pleitear esse tipo de coisa. E se o indivíduo ele tem esse poder, poxa, por que um estúdio não monta um poder igual para que ele consiga ter muito mais produto a um custo menor e repassar esse desconto para a ponta, né, dando mais acesso para as pessoas interagirem? E com isso a gente chega na democratização, né? Notem, quando saiu o primeiro smartphone em 2008, a Apple ela penetrava exclusivamente numa classe. A gente tem hoje mais de 5 bilhões de usuários com aplicativo, ou com smartphone. Não significa que todo mundo ficou imensuravelmente rico e todo mundo tem smartphone. Foi o contrário. O smartphone ele barateou de um nível que possibilitou que todas as classes tiveram. Então, sempre considere a inteligência artificial, tecnologia, tudo que está por vir, não como um luxo acessível, porque isso já deixou de ser na década passada. É o contrário. É algo que veio para democratizar, para justamente criar esses crescimentos exponenciais nas organizações. É importante que as organizações tenham essa visualização e se preparem para esse tipo de realidade. Então, assim, gente, não sejam céticos com inteligência artificial, não tenham receio, não achem que ela vai destruir o emprego, ela vai mudar, postos de trabalho vão deixar de existir, isso é fato. Existe um estudo que fala que as crianças que nasceram nos últimos 3 anos, 70% dos empregos que elas vão trabalhar ainda não existem. Tá? Muito por causa dessa transformação que está acontecendo. Mas a inteligência artificial ela veio para... Da mesma forma que antes você precisava de uma força de mão de obra de 40 pessoas para levantar uma casa e depois de um tempo você diminuir isso para 10 pessoas, não significa que as outras 30 morreram de fome. Elas se adaptaram, se adequaram e foram para outros campos. Vai ser exatamente a mesma coisa. Só que como a inteligência artificial ela vem para potencializar o nosso poder cognitivo, para que a gente não passe tanto tempo só estudando e focando nas coisas que mais interessam, eu gosto de pensar que ela veio para potencializar, e o maior benefício que ela vai nos trazer é tempo. Né? Antes, se a gente perdesse 2 semanas estudando, lendo vários livros para ter acesso a uma determinada informação, a inteligência artificial vai possibilitar que a gente tenha aquela informação em milésimos de segundo, porque ela já sabe o que a gente está procurando, o que para a gente é útil. E com esse tempo disponível, eu gosto de pensar que a inteligência artificial ela vai possibilitar que a humanidade use esse tempo da melhor forma possível, que é se dedicando à vida, a passar com quem gosta, a fazer coisas que realmente a completem. Tá? E é sob essa perspectiva que eu olho, não é com o terrorismo, com coisa que algumas pessoas veem, e é isso que eu espero, de certa forma, contribuir com vocês nessa fala. Pessoal, 15 minutos de atraso do término, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Aí está o meu site, carreira.co, meu telefone. Esse material aqui, ele é o webinar, então ele vai ficar disponível no blog da sala, tá? Quem quiser revisitar o material, ver na íntegra, convido a fazer isso daqui a uns tempos. Muito obrigado quem ficou aqui comigo até o final. E enfim, estou à disposição para conversar e debater mais sobre esse tema, que é um tema que me interessou muito. Tá bom? Obrigado, gente.